Mateus capítulo 24, versículo 5. 4 e 5. Versos 4 e 5. Diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós temos aqui um texto. Eu pedi que algum irmão, alma boa, pudesse trazer. Não tem nenhuma alma boa? Ah, tá vindo? Ah, tá. Desculpa, irmão, desculpa. Ah, tá em a fila do. Ah, tá. Pensei, poxa, não tem nenhuma alma boa nessa igreja. Opa, obrigado, irmão. Nós lemos o versículo 4 e 5, e eu queria salientar aqui com os irmãos, quando diz aqui, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não somente esse texto, mas quando nós chegamos no versículo 23, nós reparamos que existe a mesma advertência do Senhor Jesus com relação a isso. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Aí no versículo 25 vai dizer, vede que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo está advertindo aos seus discípulos de que haveriam profecias, avisos, anúncios do retorno, do surgimento, da parousia, né, de Cristo. Mas isso não seria verdade. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai dar ali uma ideia de como será a volta de Cristo, porque ele está dizendo, no versículo 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Por que ele está dizendo isto? Porque no versículo 27, ele vai dizer como vai ser, de que maneira se dará a volta do Filho de Deus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ou o Cristo, ele não virá como numa coisa onde, olha, está acontecendo um evento lá no deserto, vamos dar uma olhada lá então, vamos correr, está acontecendo uma movimentação lá, está acontecendo uma manifestação, uma revolução está se dando, vamos lá, porque lá está o Senhor Jesus Cristo, lá está o Filho de Deus, não acrediteis, porque a volta de Cristo não se dará dessa forma. A manifestação do Filho de Deus é feita de acordo com o próprio poder de Deus, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, num abrir e piscar de olhos. É uma coisa que simplesmente acontece, quando você viu, já está acontecendo. Não é uma coisa onde um homem vai fazer uma movimentação, vai ser precursor de uma ideia e vai começar a trazer pessoas para si, e lá então aquelas pessoas vão se movimentar e durante dias vão estar ali se manifestando, vão estar ali contestando com relação a alguma coisa. Olha, esse pode ser o Cristo. Não é assim que funciona. A manifestação da volta do Senhor se dará de repente, quando virmos aconteceu. Por que estamos dizendo isto? Porque esta palavra creio ser importante. Porque nos finais dos tempos, o Senhor Jesus adverte que a esperança da volta de Cristo haverá de enganar muitas pessoas. E eu quero dizer aqui, irmãos, eu não quero trazer a ideia de um personagem que se manifesta como Cristo. Ainda que o texto fala disso, sabemos, e houve na história muitos homens que se levantaram dizendo ser o Cristo, fazendo algumas pesquisas. Eu li, por exemplo, tivemos homens mais atuais, mas tivemos também Teudas, por exemplo, em Atos 5:38, logo o Império Romano deu conta dele. Tem o tal de Bar Kokhba, um judeu de 132 depois de Cristo também, que apareceu se dizendo ser o Messias.
do tal de Moisés cretense, em 440 depois de Cristo. Nós tivemos também Davi Alroy, em 1160, também um judeu, que movimentou a ideia de que ele era o Cristo. Asher Lamley, 1502, um rabino que vivia na Itália, também. E um tal de Zabetá Zeb, 1625, em Esmirna, também se julgava ser o Cristo. Esses são personagens. Nós temos aqui o nosso Cristo Tupiniquim, né, o nosso Messias do nosso contexto aqui, o Henri Christ. Né? Então, nós temos aí esses homens, mas eu acho que, na verdade, esses homens estão muito longe daquilo que está se dizendo a profecia. Né? Isso, na verdade, é um fanfarrão, mas enfim. Mas nós temos estes homens que têm aparecido. Mas sabe, irmãos, eu queria focar a ideia aqui, não na ideia de um personagem. Eu queria focar aqui no pensamento, na perspectiva não de um homem que haverá de aparecer, como já temos falado. Muitos homens podem, de fato, aparecer, se dizendo ser o Cristo, e muitas pessoas podem segui-los. Mas a questão maior aqui está no engano dos últimos dias, através dos falsos cristos. É necessário que, primeiro, nós entendamos que esses falsos cristos, eles vão se apresentar não como sendo eles mesmos os profetas, mas percebam que eles vão ser antecedidos por profetas. Haverá homens que haverão de falar, trazer mensagens que serão aquelas mensagens que introduzirão estes homens. Nós sabemos que nos finais dos tempos, quando o anticristo vier, nós temos a tríplice manifestação demoníaca, que nós temos o dragão, o anticristo, e nós temos o falso profeta. São três personagens que se dará por conta do Apocalipse, né? O dragão é o próprio Satanás, o anticristo é aquele que é uma representação falsa de Cristo, e o falso profeta seria a representação falsa do Espírito Santo. Então nós temos três personagens, mas para que o anticristo possa ter o poder reconhecido, é necessário que um falso profeta antecipe a sua chegada na terra e a toda a sua missão, todo o seu trabalho. E Jesus Cristo não deixa isso de lado, não. Se nós olharmos no versículo 6, versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Para que os falsos cristos se apresentem, é necessário que, antes de mais nada, nós tenhamos falsos profetas, para introduzir esses falsos cristos no seio da sociedade. No versículo 24, por exemplo, vai dizer: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, tendo por base isso, entendemos que vão surgir falsos cristos. Mas estes falsos cristos, eles serão introduzidos, eles serão popularizados por falsos profetas, que não são a mesma coisa. Falso Cristo é uma coisa, falso profeta é outra coisa. E eu queria me ater na questão do que é Cristo. O que é realmente um Cristo? Nós estamos falando aqui no Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo está falando a respeito de si, que haverão de vir. Ele é o Cristo verdadeiro. A palavra Cristo vem do grego Christos, que vem de Messiac, do hebraico, e juntos tem a mesma ideia, né? Aquele que é ungido. Então, Cristo é a ideia de alguém que foi ungido para uma determinada finalidade, para uma determinada função, para representar algo. Portanto, quando falamos de Cristo, podemos falar, sim, do personagem, o Senhor Jesus Cristo, mas podemos falar também da sua função, podemos falar também da sua mensagem, podemos falar daquilo que Ele quer que nós aprendamos, daquilo que Ele quer que nós façamos.
Quando falamos de Cristo, temos que olhar para um padrão de vida, para um padrão doutrinário, por assim dizer, para um padrão de perspectiva de vida cristã que ele deseja que nós tenhamos. Falar de Cristo não é apenas falar de um homem que eu tenho talvez uma imagem no meu quarto, como muitos podem fazer, né? Uma imagem da cruz e ele fez isso, aquele Cristo histórico, mas eu na verdade não o sigo. Ele não será o Cristo se a sua unção, se o seu trabalho, se a sua representação, de fato, não atingir a minha vida, não influenciar a minha vida, não modificar a minha vida. Ele será o Cristo, com certeza ele o é, independente do que eu venha a fazer, mas ele não será para mim. Eu estarei me enganando. Qual que é a orientação de Jesus? Muitos serão enganados. Esta é a advertência. No versículo 4, ele vai dizer: vede que ninguém vos engane. Crer em Cristo é crer muito mais do que crer num homem, simplesmente, num mártir ou num homem de grandes feitos. Precisamos crer num homem que de fato transformou a minha vida. Nós cantamos um hino do Voz de Melodia que diz: quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção sobre aquele que a vida mudou. Que vida é esta, a minha vida? Agora, como eu já tenho dito, se ele não mudou a minha vida, ele continua sendo o Cristo, o ungido de Deus. Mas ele não o é para mim. Mas se eu creio nesse Cristo simplesmente histórico ou na parede numa figura, eu estou me enganando. E a orientação do Senhor Jesus Cristo é: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos falsos profetas pregando um Cristo que não é verdadeiro, pregando um falso Cristo, muito além de simplesmente uma personagem histórica. Estou falando da mensagem, estou falando de transformação de vida, estou falando daquilo que Cristo realmente projetou para nós como igreja. Portanto, quando falamos de Cristo, estamos pensando, podemos voltar no passado e pensar nos sacerdotes do Velho Testamento. Os sacerdotes, eles eram homens ungidos, né, da tribo de Levi, que eram separados, ungidos, para realizar uma missão. E eles representavam a pessoa de Deus diante dos homens, por assim dizer. Deus falava com eles. E eles tomavam a oferta dos homens e a ofereciam diante de Deus. Nenhum homem comum poderia entrar no tabernáculo e oferecer. Isso não podia ser feito. Somente o sacerdote. E, especificamente, o sumo sacerdote. Porque eles eram esta ligação entre o homem pecador e a sua oferta diante de Deus. O sacerdote é que fazia este trabalho de ligação. Cristo é este ungido que ele vai dizer: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele agora é este sacerdote. Ele agora é este Cristo que vai representar-nos diante de Deus. Portanto, ele tem esta missão e ele tem também esta representação. E quando nós olhamos para isto, nós vamos para, por exemplo, João, capítulo 1, e nas palavras de André e Natanael, nós vamos ver esse mesmo testemunho. João, capítulo 1, no versículo 41, quando Jesus chama André, André então chama Simão, Pedro, e olha o que André diz para o próprio Pedro, para o seu irmão. Versículo 41, ele diz: ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos quem? Messias. Que quer dizer? O Cristo. Eis aqui aquele que nós esperávamos. Agora, este Cristo, este Messias, qual é a função dele? Qual é o trabalho dele? Versículo 49. Então exclamou Natanael, agora nas palavras de Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Percebo que nas palavras e no testemunho dos discípulos, nós vemos ali a ideia e a certeza de que Jesus era o Messias, e através do fato de ele ser Messias, ele manifestava ali o seu trabalho, a sua missão e a sua representação aqui nesta terra. Desta forma, quem seriam os falsos cristos? Se o Senhor Jesus Cristo é aquele que é o próprio Filho de Deus, e ele veio para ser o Rei de Israel, ele representa o próprio Deus aqui na terra, é o próprio Deus personificado, e ele veio para realizar uma missão que é para ser Rei de Israel. Quem seriam os falsos cristos? Não pensando, mais uma vez eu digo, em personagens especificamente, mas pensando efetivamente na orientação de Jesus para nós. Jesus é o Filho de Deus. Por ele ser o Messias, o sacerdote, o sumo sacerdote acima de todos os outros, pelo fato de ele ser o próprio Filho de Deus. E nós vamos ver esse próprio testemunho agora nas palavras de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 16, quando Jesus conversando com eles, ele diz: e vós que dizeis quem eu sou? Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem o mesmo testemunho a respeito de Jesus: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o Messias, Filho do Deus vivo. E o que acontece aqui? Qual que é o resultado natural dessas palavras de Pedro? O que é que Jesus fala a respeito da própria palavra e da profissão de fé aqui de Pedro? Vamos a partir do versículo 17, que nós já conhecemos o texto. Mas então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Percebam que o que Pedro está falando é algo espiritual. É a manifestação do próprio Deus através de um homem fraco, limitado e pecador como Pedro. Mas Deus usa este homem para manifestar a sua palavra, manifestar a sua vontade. E Jesus vai dizer: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, mas o próprio Deus que revelou isso para você. O Senhor Jesus, como Filho de Deus, ele é a representação de Deus aqui conosco. Crermos na palavra do Senhor Jesus Cristo, o Messias, é crer na própria palavra de Deus. É a palavra de Deus aqui conosco. Comigo e com você. É crermos piamente que ele está aqui. É crermos com certeza de que ele está nos ouvindo agora, neste momento. Ele está representado aqui, neste exato momento. Através do quê? Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quais são os falsos cristos que têm sido pregados por aí? Eu não preciso ir tanto para a igreja. Pastor, o senhor foi para lá? Mas existe um falso Cristo mais sério. Mais uma vez eu digo, nós estamos falando de personagens, mas estamos falando do ensinamento do Cristo vivo. Existe uma coisa mais séria do que quando nós, de alguma forma, nós desfazemos da igreja de Cristo Jesus a representação de Deus aqui nesta terra. Sou eu, é você, aqui, neste momento. Crer em Cristo, o Messias, o Deus vivo, é crer
que a igreja continua sendo a manifestação de Deus hoje, neste momento aqui. Porque se não fosse assim, Cristo Jesus não teria dito esta coisa tão profunda e tão séria com relação às palavras, à profissão de Pedro. Ele diz, ele professou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso é tão sério, Pedro. O que você está falando, isso é tão sério, que através dessas tuas palavras eu te digo sobre esta pedra, sobre esta profissão de fé. Alguns dizem que é sobre Pedro, não é? Podemos até discutir sobre isso, até gramaticalmente fica fora, mas nós tínhamos talvez que ir para o original, não é? Mas enfim, o que nós cremos é que não é sobre a pessoa de Pedro, mas é sobre a profissão dele, o que ele acabou de professar, o que ele acabou de dizer. O ato de Deus usar Pedro na sua graça e na sua misericórdia para falar de um mistério tão grande que até os anjos anelam perscrutar, que é a igreja de Deus. E Jesus vai dizer: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós estamos estudando em Apocalipse sobre as 7 igrejas. Estamos olhando para o histórico de cada uma delas. E quantos problemas nós temos. Hoje vamos falar, talvez, se der tempo, sobre a igreja de Sardes. E vai dizer que o Senhor Jesus, ele tem nas mãos as 7 igrejas, ele tem os 7 espíritos das 7 igrejas. Ele tem na sua mão. É dele, pertence a ele, ele é Senhor. Se ele é Senhor, ele é o próprio arquiteto, ele é o próprio engenheiro desta igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque isto é sério. Quantas vezes estamos olhando para a igreja? Qual que é a situação da nossa sociedade hoje? Você não precisa ir para a igreja. Ou se você vai para a igreja, você participa ali de uma determinada coisa, de um determinado momento, de um determinado rito, e está tudo certo. E nós saímos e talvez a igreja saia de nós. A ideia de termos sido transformados por esse Cristo, por esse Messias, ela simplesmente sai de nós. E nós vamos viver e vamos nos preocupar com qualquer outra coisa. Agora, irmãos, quando eu estou falando da igreja, eu não estou falando sobre ativismo cristão. Eu não estou falando sobre o meu ministério que eu exerço na igreja. Eu não estou falando sobre aquela comissão na qual eu participo. Eu não estou falando sobre os meus talentos ou sobre o coral. Eu não estou falando sobre os dons que Deus me deu ou a minha função ali naquele grupo. Eu estou falando desta ideia de pessoas que foram transformadas pelo Senhor Jesus Cristo, e eu represento o meu Senhor neste mundo junto com os meus irmãos. Eu represento a Cristo aqui nesta terra. Nós cantamos, por exemplo, sobre o coro Brilha Jesus, falando a respeito exatamente deste brilho, falando exatamente desta manifestação do Senhor Jesus Cristo em nós. Através do que? É a igreja que faz isto. Isso não acontece individualmente. Isso só vai acontecer quando nós realmente juntos estivermos trabalhando para, através de uma vida de oração, através de uma vida de união e de comunhão, nós possamos ir crescendo gradativamente na nossa vida espiritual. Isso não acontece com programações, como temos falado, mas acontece através do trabalho que o Espírito Santo realiza em nossas vidas, e nós vamos permitindo que ele realize, porque isso não é um trabalho meu, é a obra do Senhor. Lembram o que Natanael falou? Tu és o Filho de Deus. A manifestação de Cristo não se dá através de movimentações ou de eventos. Ele está lá no deserto. Está lá no interior, vamos lá. Não. Assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será, parafraseando aqui, o trabalho do Messias nas nossas vidas. É soberano, é na hora que Ele quer. Eu estava lendo esses dias, essa semana, e a igreja, de Atos 2:42, e eles permaneceram firmes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A igreja primitiva, mas preste atenção, que eles permaneceram firmes na doutrina dos apóstolos. A única coisa que não pode mexer, irmãos, é a doutrina dos apóstolos. Porque não diz na comunhão dos apóstolos, na oração dos apóstolos. A única coisa que a igreja permaneceu firme foi na doutrina dos apóstolos. A comunhão
como ela é feita, em qual tempo, de que maneira, é a igreja que vai decidir. É o Espírito Santo que vai trabalhar no meu e no seu coração. Porque quem é o Messias? Por tantos anos e séculos, a igreja ficou presa em ortodoxias, coisas fechadas. É assim que é. Estamos mais uma vez relembrando o estudo de Apocalipse, não é? O que não é o romanismo? O catolicismo romano, com todos os seus aparatos e os seus líderes com todas aquelas roupagens de chapéus, da onde vem tudo aquilo? E isso se mantém. Eu me lembro quando criança, a minha mãe nos levava à igreja luterana, e eu lembro do pastor, e ele tinha uma bata, ele tinha acho que não é bata, né? Mas ele tinha uma indumentária ali, toda preta, porque a igreja luterana manteve isso durante anos. Hoje eu creio que não é mais assim, mas eu, quando menino, eu me lembro do pastor indo à frente, com aquela roupa clerical, podemos assim dizer, para poder, sacerdotal, para trazer a palavra para a igreja. Perceba como eu sou antigo. Eu ainda lembro do pastor da luterana com essa roupagem. Hoje não tem mais, já acabou isso. Mas percebam como que a igreja tem esse equilíbrio de entender que é Deus quem vai realizar esta ação nas nossas vidas. Por outro lado, nós temos hoje uma ideia muito aberta de igreja, onde nós podemos fazer qualquer coisa, andarmos de qualquer maneira, tomarmos qualquer decisão. Isso não vai implicar em nenhum momento na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Não, não é assim. É claro que não é assim. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Messias. E Ele está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Portanto, irmãos, quando falamos do Cristo vivo, para nós não nos enganarmos, porque muitos Cristos viriam e enganariam a muitos. O que estamos falando? Estamos falando que nos finais dos tempos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo mesmo veio para representar e ser representado, que é a igreja, ela desviaria-se do seu propósito. Como em muitos outros tempos a igreja se desviou, hoje não é diferente. Tanto de uma forma nós podemos estar nos desviando para mantermos a comunhão dos apóstolos, que não existe, a oração dos apóstolos, que não existe, somente a doutrina dos apóstolos, essa precisa se manter. Mas, por outro lado, estamos também percebendo uma igreja que pode fazer de tudo, e não há problema, não tem problema, nem se eu não for para a igreja. Basta que eu apenas tome a ceia ali no final do mês. Basta apenas que eu tome, eu faça parte daquele rito, ou seja, simplesmente inscrito no hall de membros ali, naquela reunião, naquela assembleia que aconteceu. O resto está tudo certo, porque eu faço parte da igreja. Não, não é assim. Porque Cristo não te transformou. O Messias, realmente, o sangue dele não transformou a sua vida. Este Messias não veio para mostrar para você como deve ser a sua vida ou a minha vida. Se isso não se transformar, de fato, em manifestação real de vida, ou seja, brilhar para Cristo nessa terra. Se eu estou achando que a igreja é meramente uma reunião de pessoas, eu não entendi nada de evangelho. É a representação do Cristo vivo, do Messias em nosso meio. Essas mensagens têm sido pregadas. Falsos profetas têm saído por aí, pregando esta mensagem de ou liberalidade, ou de religiosidade, onde precisamos olhar e dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer na minha vida? O que tu desejas fazer na vida da tua igreja? Com o teu poder soberano que é, criativo que é, engenhoso que é. Fala conosco. Apesar de estarmos nesses tempos difíceis, fala com a tua igreja, fala comigo, fala com o nosso pastor, fala com aquele irmão, a começar em mim, revela a tua vontade, para que nós sejamos realmente luzeiros neste mundo. É isso que Cristo quer. É isso que o Senhor deseja. Não é a manutenção de um sistema ou a liberação desregrada de ideias. Estamos falando desta busca da pessoa do Messias, o verdadeiro Cristo,
vivo em nossas vidas. Que nós, como igreja, estejamos dispostos a isto. Porque o Senhor Jesus Cristo não é somente uma representação de Deus aqui nessa terra através da igreja, mas o Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele tem também a sua missão. Lembra o que Natanael diz? Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Se este Messias, se o Cristo vivo, não estiver dirigindo a minha vida, qual seria a realidade disso tudo? Muitos podem estar enganados. Conta-se a história, uma ilustração, de um jovem que queria muito que Jesus Cristo viesse e lhe ajudasse em algumas coisas que ele estava muito precisando. Não sabemos o que é. Talvez um trabalho, uma casa, talvez uma namorada, um namorado, não sei. Ele estava pedindo alguma coisa. E eis que um dia, nas suas orações, Jesus chega e bate na porta, e Jesus, e ele entra e ele o convida para entrar. Jesus senta no sofá e ele começa, bom, Senhor, é que na verdade eu queria pedir algumas coisas para o Senhor. Jesus, tudo bem, eu vou te atender, mas eu queria conhecer o teu quarto. Posso lá conhecer o teu quarto? E aquele rapaz sabia que tinha algumas coisas no quarto lá que, ufa, né, só de pronunciar é vergonha, né, só de referir é vergonha, ufa. Não, Jesus, não, aqui no quarto não, está meio bagunçado, eu deixei as meias em cima da cama, não entra aqui não era meio o problema, claro que não, né? Então, Jesus não entrou no quarto dele. E de repente houve um barulho na porta da frente, e ele abre a porta. Era Satanás querendo entrar. Não, aqui não. E aquele rapaz, então, né, se esforça, tal, e ele consegue impedir que Satanás entrasse ali, porque ele estava com Jesus. E aí Jesus diz, eu quero conhecer a tua cozinha. Uma cervejinha, a geladeira, uns vinhozinhos, umas cachaçinhas da hora. O rapaz, não. Né, aqui a cozinha está meio bagunçada. Assim, ontem à noite eu fui dormir tarde, não consegui lavar a louça. Mentira. Tinha ali uns negocinhos ali que ele sabia que Jesus não ia aprovar. Então não deixou entrar na cozinha. E de novo um barulho na varanda. E quando ele olha ali, era Satanás querendo pular a janela ali. Não, eu quero entrar. E ele, com força, já cansado, ele consegue fechar a janela e tudo mais. Até que, a terceira vez, ele chega e senta. Então, Jesus, eu queria falar com o Senhor, eu queria algumas coisas, né? Mas Jesus diz, olha, eu quero muito te ajudar, mas eu queria conhecer a sua casa toda, mas você tem me dado só a sala. Eu queria conhecer toda a sua casa, mas você só tem me dado esse espaço aqui. E o rapaz entende, ele olha para si mesmo e percebe a sua vida, como ele tem dirigido a sua própria vida, a sua própria casa. E ele vai, começa a fazer uma faxina, joga tudo aquilo que não presta, joga tudo aquilo fora no lixo. E quando ele termina de fazer a faxina, eis que aquele barulho de novo, na porta, querendo entrar. E o rapaz se levanta para atender. Jesus diz, não, pode deixar que agora, pode deixar que eu atendo. Porque agora eu já conheço a sua casa, seu quarto, sua cozinha, seu banheiro. Pode deixar que eu atendo. E quando Jesus abre a porta, quem que era? Satanás. E Jesus, o que você quer? Não, nada não. Foi engano. Jesus agora está se sentindo bem naquela casa. Jesus é Senhor daquela casa. Ele não tem somente um pedacinho da casa, do coração daquele homem, mas ele tem todo o espaço, toda a vida dele. Satanás não vai entrar. Quando ele vir que Jesus é Senhor daquela casa, que o Messias de fato dirige toda aquela vida, nos seus desejos, nos seus pensamentos, nos seus propósitos, nos seus critérios, apesar dos seus erros. É Jesus quem está ali dirigindo todas as coisas. Cristo veio para ser Messias não simplesmente para uma representação, podemos assim dizer, mas ele veio para ser Senhor. Pedro vai dizer em Atos capítulo 3, versículo... Atos capítulo 3, Atos 2, 36. Atos capítulo 2, versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Senhor e Cristo. Senhor e Messiaque. Senhor e Cristós. Senhor, o ungido. Ele ser ungido não é somente alguma coisa para uma representação. Ele veio para ser Senhor, para dirigir a minha vida, dirigir a sua vida, dirigir a vida da igreja. Há muitos falsos cristos sendo pregados, irmãos. Que Cristo veio para morrer, mas Ele não quer ser Senhor da sua vida. Não, isso aí é uma coisa que você vai limpar a sua sala, você vai limpar o seu quarto a hora que você quiser, você vai limpar a sua cozinha, vai tirar aquelas bobeiras lá a hora que você achar interessante, a hora que você já tiver mais velho, que não tiver mais fazendo uso daquelas coisas, a hora que você tiver mais tempo, a hora que você não tiver mais graça para jogar lá o seu futebol, né? Então, ou para sair com os amigos, quando não tiver mais graça isso, aí Cristo então pode começar a dominar aquela área da sua vida. Não é assim. Esta não é a verdade. Este não é o Evangelho. Este não é o Cristo pregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Muitos falsos cristos estão sendo pregados dessa forma. Um Cristo onde você pode deixar a sua vida dirigir-se por você mesmo. Mas não é isto. O Cristo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra, Ele é Senhor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O ato de nós entendermos Cristo como Messias e como Senhor, já inicia-se na nossa conversão. No momento em que nós confessamos a Jesus como Senhor da nossa vida. A partir dali, irmãos, é tão sério, eu estava conversando com alguém essa semana, e eu conversando sobre a salvação, e ela disse, isso é tão sério, irmãos, isso é tão recorrente, eu não sei qual que é a experiência dos irmãos, mas para mim isso me choca, como que a sociedade pensa assim. E você pergunta, olha, se você morresse agora, eu sempre faço essa pergunta, se você morresse agora, você iria para o céu? Sim, mas por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Como assim? De onde você tira isso? Isso é um falso Cristo, isso é uma falsa mensagem, isso não é verdade. Pregaram um Cristo errado para você, e esta mensagem tem se proliferado constantemente, e não acaba, não tem o que se faça, você pode pregar, falar, não adianta, esse falso Cristo continua enfiado na cabeça das pessoas, enraizado, ali como se fosse um vírus que não sai, e vai levar essa pessoa para a morte, ela vai definhar na agonia do inferno, e ela não vai deixar esse pensamento de que ela é uma pessoa boa, e por isso ela está indo para o céu. Não é, você só vai para o céu se Cristo for Senhor da sua vida, se o Messias de fato entrar no seu coração, se o verdadeiro Cristo vivo estiver vivendo em você. Não é simplesmente uma representatividade ou fazer parte de uma igreja, seja ela qual for, mas que Ele seja Senhor da sua vida. E se Ele não estiver dirigindo aquela casa, não estiver dirigindo aquele lugar, chore, que eu chore por isso, que eu entristeça porque Cristo não está sendo Senhor da minha vida, mas eu quero que Ele seja, eu vou orar por isso, eu vou jejuar por isso, eu vou perder noites de sono se preciso for por isso, mas eu quero que Cristo dirija a minha vida em todo o tempo. Este é o Cristo vivo, esta luta que nós vivemos a cada dia. E que linda, que maravilhosa esta luta, mostrando o trabalho de Deus na minha vida e na sua vida. Não só porque eu vou domingo na igreja, ou tomo a ceia uma vez por mês, não, mas porque Cristo é o fator principal na minha vida e eu estou disposto a confiar tudo a Ele. Este é o Cristo verdadeiro. Este é o Cristo pregado na palavra de Deus. Não são esses falsos cristos que estão por aí. Mais uma vez dizendo, eu não estou falando apenas de personagens. Eu estou falando de mensagens, de ideias que são muito mais reais nas nossas vidas práticas do que simplesmente personagens que estão por aí afora, se enganando e enganando a outros. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, não vos enganeis. E sabe qual que é a coisa séria aqui, irmãos? Sabe o que é a coisa séria aqui? Versículo 24, guardada o tempo, guardado o contexto, mais uma vez eu digo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios
eleitos. Quem são os eleitos? A gente pode conversar, mas está falando da igreja. Está falando daqueles que Deus separou. Esses falsos profetas, esses falsos cristos, essas falsas ideias, essas falsas mensagens, essas falsas doutrinas. Se possível, você vai ser enganado. Eu vou ser enganado. Um evangelho social, um evangelho legalzinho, tá tudo muito bonitinho. Oh, nós somos amigos, oh, que legal. A nossa comunhão. Até onde tudo isso é real? Isso vai nos atingir. É claro que Cristo tem as 7 estrelas na sua mão, porque são dele. São os seus eleitos, os 7 candeeiros. Mas Satanás vai atacar. Não esquenta a cabeça. A sua mente e a minha mente será palco de uma batalha tremenda entre a luz e as trevas, para enganar você e a mim. Portanto, o engano dos últimos dias, os falsos cristos, deve ser algo para nós pensarmos. E vamos ver isso muito. Vamos perceber isso muito, talvez em mim, talvez em você, caindo num engano ou em outro. Mas que o Senhor nos abençoe, para que esta igreja possa continuar se mantendo firme no entendimento do que nós somos, como a representação em Cristo Jesus de Deus aqui nesta terra, para brilhar para Ele, para a glória do nosso Deus. E que Cristo, como Messias, tem a sua missão de dirigir a nossa vida, dirigir a vida da igreja, dirigir a minha vida, a vida da minha família, e que assim seja também o seu desejo de permitir que o Senhor Jesus Cristo direcione todo o nosso ser, controle toda a nossa vida. E que assim Deus nos abençoe e continuemos servindo ao nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que temos aqui. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui chegou. Te louvamos, ó Deus, pela liberdade que temos em glorificar ao Senhor, cantar louvores a Ti. E assim, ó Pai, podemos realmente sermos usados para a Tua glória. Abençoe-nos agora a escola dominical logo mais. Que em tudo o Senhor também seja glorificado, a Tua igreja seja edificada. E assim, ó Pai, possamos ver o Teu trabalho em nossas vidas. Nós Te louvamos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Logo mais, escola dominical, então. Nosso culto está encerrado.